Galera, gostaram da minha fantasia de Madonna? Faltou repetir, não é mesmo? Muito bem, a gente tá de volta aqui pra falar um pouquinho das notícias bombásticas que estão aí viralizadas na internet. Eu tô enchendo o saco já de tanto ouvir falar Madonna versus Satã. Corre! É o diabo! Que Madonna é satanista não é novidade pra ninguém. Agora, Cris, você disse que Madonna é satanista? Don't let your kids watch it! Na verdade, nem todo mundo que recebe o título de satanista é satanista. Se fosse assim, eu estaria aqui agora também adorando a Satã. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas nem todo mundo que veste uma roupa, carrega uma cruz invertida, usa um pentagrama ou mesmo a pedra de la luna das brujas, né? Das bruxas, caveira e outras coisas significam que são satanistas. E o que é ser satanista? Sobre este tema que nós vamos abrir a nova série Desbravando o Ocultismo pelas Culturas Afins. Essa nova temporada a gente vai procurar mostrar ao longo de várias culturas que assim não for permitido, ao longo da história, ao longo das seitas, cultos e principalmente no local onde foi criada toda a demonologia que vai surtir então efeito sobre o templo satânico em 1966, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, que hoje é inclusive uma religião constituída, legalizada e que pode ser formalizada, né, e adorada aqui em toda a América. Você tá comigo? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é a sua chance de apoiar o nosso trabalho, que tem crescido a cada dia. Eu tô muito grata, né, por você fazer parte deste momento nosso dialogal, onde a gente constrói e desconstrói subjetividade e vamos aí nessa miscelânea do ser, construindo novas pontes, novas amizades. Eu quero aproveitar e te dizer, se você quer receber novos vídeos, notícias nossas, clique também ali no sininho e você vai estar sempre atualizado desses e outros trabalhos que a gente está preparando com tanto carinho para você. Fica comigo, hein? Se vocês estão pensando que Madonna é satanista, eu não sei te explicar, mas fato é, desde que eu nasci, eu vejo Madonna exibindo aí várias performances com o ocultismo generalizado, não apenas aqueles que são viáveis no ambiente satânico, mas em outras espécies aí de mística, de confissões e até mesmo arte. Madonna nasceu Madonna, mas antes ela chamava-se Madonna Veronique Ciccone, filha de mãe de origem francesa, pai, origem italiana. Madonna foi criada dentro da Igreja Católica e ali ela fez todo o percurso de primeira comunhão, né, de participar dos eventos, era considerada uma ótima aluna, uma ótima irmã, uma filha excelente, suas notas recebiam até mérito, fazia parte da torcida, né, da época. Madonna cresceu amando as artes e amando também a dança. Por isso que aos 20 anos, mesmo tendo conseguido uma bolsa na Universidade de Michigan, ela embarca com $35 para Nova York. Lembra que ela nasceu em 1958, então a gente tá falando antes da década de 70. Madonna chega naquela Broadway, iniciando o caminho, e ali ela começa a participar de alguns ensaios por conta própria, tentando trabalhar com a facilidade que ela tinha de tocar instrumento, né, e vários instrumentos. Madonna toca tudo, de guitarra, bateria, a flauta, e cantar e dançar. Ela vai se envolver com algumas pessoas, mas em um episódio muito interessante acontece nesse período. Ela tá saindo dos ensaios para ir lá pro local que ela morava, 2 homens lhe abordaram e lhe estupraram. Algumas versões das suas biografias, vale dizer que Madonna é muito estudada, inclusive por psiquiatras e psicólogos, porque o lugar que ela ocupa na representatividade da mulher, do empoderamento feminino e também da liberdade de expressão artística, que é demonizada desde a antiguidade, exatamente por não seguir o padrão imposto pela sociedade vigente. A gente vai falar disso em todo o percurso da nossa série, então não vamos com calma. Hoje é só uma abertura, é só uma apresentação e vamos usar, sim, claro, né, a diva popstar
como protagonista desse primeiro momento que a gente está aqui desbravando o ocultismo pelas culturas. Mas voltando aí para Madonna, Madonna passa por esse aspecto aí de abuso sexual, e algumas versões dos estudos, né, e das biografias dela contam que ela se submeteu ali, então ela aceitou a fazer sexo oral em ambos, né, os abusadores dela. E nisso ela foi poupada ali de ter sido dominada. Bom, Madonna nasceu Madonna, como eu já falei, e se colocou aí nos anos 80 nesse espaço diferenciado na arte musical. Madonna tentou o funk. É interessante que a relação dela com a Anitta, né, que é muito próxima, vocês repararam isso? A Anitta não podia estar no show porque tinha compromisso. Madonna reivindicou de se a Anitta não teria show, e acabou que a Anitta apareceu e deu lá aquele swing, né, aquele bacanal explícito, com direito até a pentagrama, fumaça, velas e cruz. Vou voltar aqui. A gente vai evitar mostrar esse cenário, porque na verdade eu não estou fazendo apologia a nenhuma coisa nem a outra. Como sempre, nosso espaço, ele é apoteísta, né? Ou apateísta. A gente não toma partido nenhum, mas a gente ironiza, parodia, brinca um pouquinho, mas também fala de muita coisa séria aqui, para que você possa se situar no espaço e tempo dos últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Apesar de eu não estar no Brasil, o Brasil é o meu país de origem, e eu me interesso muito em tudo que repercute ali, porque o que acontece lá, acontece também fora de lá. E aí a gente não pode deixar de falar. Muito bem, Madonna passa então a fazer parte cada dia mais de equipes que estão crescendo. Ela vai se destacando, ela faz um teste em Paris, ela passa e ela forma ali, junto com o rapaz que ela começa a namorar, um novo músico, a sua primeira banda, né? E ela depois vai para Londres, vai para outros lugares, começa a se apresentar. Até que então ela retorna aos Estados Unidos no final da década de 80, e Everybody, que é a sua primeira música, que vai ser, né, lançada pela Site Records e depois pela Warner Bros., que vai fazer com que ela, né, viralize naquela época. Os seus vinis entraram ali nas plataformas dos mais vendidos durante anos e décadas nos Estados Unidos e também Inglaterra. Madonna, ela passa a ser uma popstar, né, do pop rock. E ela tenta o funk, como eu falei, só que naquela época os produtores não tinham nenhum interesse, né? Poderíamos dizer que ela seria a pioneira aí do funk internacional, mas ela acabou se adaptando aí em outros modelos. Madonna canta tudo, né? Por isso que é chamado de pop rock, que ela abarca todo, até o lírico, né? Até o lírico, porque quando ela grava a Evita também, ela vai passar aí pro gênero mais lírico, né? Mais blues. E é interessante que ela vai criando uma espécie de culto ao redor dela, e as pessoas começam a ver nela a representatividade feminina, que pela primeira vez na história, em plena década de 80, fala abertamente da sexualidade e mostra isso explicitamente em seu show. Nem tudo foi flores na vida de Madonna. Na vida de quem, né? É importante pensar, a partir dos estudos sobre a persona de Madonna, né? A personalidade de Madonna, que ela foi altamente influenciada e impactada pelos primeiros traumas da sua infância. Quando ela tinha 5 anos, sua mãe veio a falecer em decorrência de um câncer de mama, e a mãe dela tinha apenas 30 anos. E era uma mulher muito bonita, né? Como eu disse, de ascendência francesa. E diz que Madonna, contando, né, aos seus biógrafos, que ela lembrava muito a Marilyn Monroe e outras atrizes famosas na época. Então, essa internalização dessas figuras, né? Dessas matronas, dessas madonas, né? Dessas mulheres poderosas, o nome dela diz isso, e ela é do nome da mãe também, ela tem o mesmo nome dela, vai diferenciar ali um pedacinho do sobrenome. É ao internalizar essa ideia, né? Da mãe que a deixa, né? Da mãe perdida, essa crença de abandono é instalada, e de alguma forma ela precisa superar essa dor, esse lugar da dor ali. Então as armas dela é a arte, o feminismo e o ocultismo. A vida toda, Madonna, ela procurou alternativas, procurou perguntas. Mesmo vindo do berço católico, ela vai buscar aí, através dessa arte, né, dessa luta pelo lugar da mulher, pela figura da mulher, vai se deparar com muitas mitologias, muitas mitologias. Você vai observar que cada show dela, ela traz ali uma dessas observações e pesquisas ao longo da sua história. O show de Madonna diz muito da persona dela, diz muito dos traumas dela, diz muito também do que ela quer propor para se libertar desse lugar de julgo e de dor.
Interessante também é que Madonna é membro desde 2011 da Opus Dei. A Opus Dei, ela é uma prelazia do Vaticano. Significa que ela é uma ordem à parte que produz uma certa mística não convencional, não ortodoxa, ou seja, não tradicional, e aplica aí as ideias de uma busca, né, de uma transcendência a partir das vias da vida, a partir daquilo que você faz. A Opus Dei foi tratada por Dan Brown ao longo de vários dos seus livros best-sellers internacionais que falam acerca da ligação com a proposta satânica, com a inversão, a missa negra e outras coisas mais. A gente vai saber, a gente vai descobrir que todas essas crenças, elas foram tiradas da demonologia que surgiu na Idade Média, surgiu a partir dos estudiosos, dos pesquisadores do catolicismo. Isso é interessante, não é mesmo? Então, Madonna abre as portas para uma espécie de erotismo e a democratização da pornografia através da mulher. Observe que toda a pornografia, ela submete essa mulher num lugar, né, de subjugação, e os homens, entre eles, usam como objeto de estímulo. E a mulher sempre em segundo plano. A Madonna, ela inverte esse papel. Isso é parte do movimento feminista. Observe que o movimento feminista, ela rivaliza, né, com o androginismo, com o lugar onde o homem é o senhor e soberano. E apesar de algumas feministas, né, serem contrárias, né, ao uso da pornografia, a gente sabe disso, né, que uma das questões do feminismo contemporâneo é exatamente isso, né, não disseminação da pornografia, mas a Madonna, ela faz uso deste lugar, não só do erotismo, mas da pornografia implícita e algumas vezes até explícita, para trazer aí o público menos favorecido. Quem que está no gueto, nos apelos, na população LGBT, a população tida como avesso da sociedade. Então, é nicho, gente. Madonna é uma grande investidora. Ela está na lista das Forbes como das mulheres mais bem-sucedidas. O sucesso se deve ao empoderamento feminino. Ela assume este lugar. Madonna, ela compõe, Madonna, ela toca, Madonna, ela grava, Madonna produz, Madonna aparece, Madonna faz, Madonna gera. Madonna move esse mundo. Por isso que ela é tão venerada por tantas pessoas. Então ela é o grito dos guetos que traz à tona na modernidade a liberdade que então aspirada. Então a presença das mulheres na música, né, internacional no final do século XX, ela foi feita assim de forma gradual. Eu fiz uma anotação aqui para eu não me perder nessa parte que é tão importante pra gente falar. Então a Madonna representa um resultado desse longo processo de luta e conquista pelos espaços das mulheres na antiguidade, que até o século XVIII eram completamente proibidas da expressão e da arte. Então é uma conquista, as sufragistas, né, conseguiram aí a luta pelo voto, pelo direito ao voto, por um lugar além da procriação e da bela recatada e do lar. Mas na década de 1990, muitas revoluções aconteceram e mulheres como a Tori Amos, a Alanis Morissette, a Fiona Apple e outras abriram uma tendência musical, essa parte mais interessante que eu achei dessa gravação aqui, que é chamada de Lilith For. Essa passagem, né, da ideia da Lilith, né, essa denominação, ela fazia uma referência à mitologia acadiana, mitologia babilônica e também incorporada no Talmud, na parte mitológica judaica, né? E a arte musical sempre fez muito uso de Lilith como a mãe dos íncubos e súcubos. A gente vai perceber que a Madonna, nesse último show lá em Copacabana, ela se coloca no lugar das súcubos, né? Da que influencia, da que faz apologia, da que leva. Então, a súcubo seria uma espécie de demônio feminino que ocasionaria aos homens a poluição noturna, né, e levaríamos a ter pensamentos e desejos eróticos para além daquilo que era permitido e administrado pela Igreja Católica na Idade Média, né, no século das Trevas. E os íncubos fariam isso com as mulheres, as incentivariam a este lugar sujo, depravado, que era pensar sexualidade. O homem podia pensar sexualidade e fazer até certo ponto com as mulheres, certo ponto com outras práticas, mas a mulher não podia nada, né? Tá aí, então, a histeria generalizada do século XVIII, benza a Deus Freud, né, e os demais que descobriram aí o clitóris, né?
Volta aqui, não se assuste, a gente não tá produzindo vídeos infantis, esse vídeo não é pra criança, esse vídeo ele tem um teor respeitoso, mas ele vai trabalhar alguns termos aqui, afinal de contas, até os desenhos estão recheados, né, de coisa pornográfica. Esses dias eu assisti um que eu falei com meu filho, né, falei, filho, impossível dar continuidade a essa informação, além dela ser uma informação altamente intencional, né, ela é pedófila, então a gente precisa se afastar disso. Mas nossa intenção aqui é mostrar que o mundo da arte, ele faz um apelo à pornografia e faz um apelo ao ocultismo por conta da necessidade, né, de alcançar esse nicho, alcançar essas pessoas que passam a ser então os que vão fazer uso desse produto, por quê? Porque foram reconhecidos neste lugar. Coisa essa que muitas vezes a igreja, ao invés de trabalhar, tratar, conversar, dialogar, conhecer e propor alternativas e melhorias e direitos de sujeitos de direito, ela só jogou à margem. Então, neste grupo feminista, nesse tipo de movimento, a gente vai perceber que muitas mulheres, como a Lady Gaga, Britney Spears, Christina Aguilera, né, a Shakira, né, e a Anitta, elas vão fazer uso dessa mesma performance. E é interessante que a Anitta fala um pouco disso na biografia dela, que ela também sofreu abusos, né? Muitas mulheres, ao sofrerem abusos, elas se fecham, elas se metem, e outras fazem esse grito dos guetos aí, tentando empoderamento. Mas ainda assim, esse apelo a essa espécie de democracia, né, pornográfica, de democracia sexual feminina, ela, apesar de reforçar a natureza criadora, poderosa, autêntica, ela reforça esse segmento lilithiano, que é um segmento de rivalidade. E a questão é, me opondo a um movimento, né, e tentando imitá-lo, eu de fato estou, né, resistindo, estou sendo livre, ou eu estou apenas fazendo a mesma coisa, pagando com a mesma moeda que fizeram conosco? É estranho, não é? Mas eu preciso pensar nisso. Vou te contar rapidamente quem era Lilith, afinal. Segundo o Talmud, a Lilith, a mãe, né, os íncubos e súcubos que foi gerados aí a partir da revelia dela, ela vai ser a primeira mulher de Adão. Ela foi feita também do barro, mas ela foi feita à noite, na escuridão, né, né, os gregos chamavam da mulher da escuridão. E desse barro ela foi modelada, e quando Deus falou para eles consumarem, a Lilith, ela tomou iniciativa, ela queria ficar por cima de Adão. Ela não queria que Adão subjugasse. O Talmud conta isso, fala sobre isso, né? Por isso que algumas pessoas no estado de Utah foi banido, né, o ano passado, o uso da Bíblia cristã, o estado mórmon. Por quê? Porque o político conseguiu provar que a Bíblia é um livro pornográfico, né? Mas essa passagem, ela não está na Bíblia dos cristãos, ela está no Talmud, que é uma coletânea de livros da tradição, passada a partir da oralidade pelos rabinos, e foi composta ali para estudo. Nem todo mundo, né, tem o Talmud, geralmente é a Torá. A Torá são os livros considerados, né, canônicos, autênticos, escritos por Moisés, mas outros sapienciais. Agora, o Talmud tem outros livros também ali, da tradição e da erudição judaica, incluindo mais tarde, na Idade Média, a Kabbalah, a mística judaica, né? A gente já falou sobre isso em alguns momentos. Então, na mitologia judaica, ela é a mulher que não aceita ser submissa, não aceita ficar por baixo, ela quer se igualar. Ela, né, vai fazer uma paridade. Ele é sujeito de direito, eu também sou sujeito de direito. Ele pode ir por cima, eu também posso ir por cima. E aí Adão se escandaliza, ele não aceita, segundo a mitologia, e ele reclama com Deus. Deus chama a atenção de Lilith, Lilith confronta Deus e ela diz por que ele pode e eu não posso. E assim Lilith é expulsa, segundo a crença, do paraíso, e Deus faz Adão adormecer, aí cria Eva da costela, tira do lado, aí, né, os tradutores, os rabinos, os eruditos vão dizer, tira do lado, não tira da cabeça, nem tira do pé, né, não tira da cabeça para não governar sobre ele, não tira do pé para não ser pisado sobre ele, mas tira da costela, do ladinho do coração para ser amado, para ser protegida, romântico, né, mas na prática não é nada disso que acontece. Então a Lilith, ela vai ganhar muita força em algumas culturas. A cultura céltica, por exemplo, a mulher era a matriarca, ela era a matrona, ela era a mulher que controlava. Inclusive, os sacrifícios eram feitos com os homens, né? Ainda bem que Júlio César deu um jeito ali. Já pensou se as Madonas governassem o mundo? Que tristeza que seria. Certamente a gente nem estaria aqui pra contar a história, não é mesmo? Sempre brinco com vocês, sempre tento parodiar, mas eu sei que o assunto é sério. Então, a relação de Madonna com a mística judaica é uma relação
artística, né? Não estou fazendo apologia nem defesa de Madonna aqui, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o uso, tudo que ela faz da Kabbalah, inclusive na questão das letrinhas dos seus nomes, né? Nas joias que ela usa e tudo mais, é uma mistura de teorias e práticas ocultistas, não necessariamente a Kabbalah, né? E aí inclui também alguns ícones que são ícones do satanismo moderno. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo pra vocês o seguinte: se eu usar uma cruz de cabeça pra baixo, eu sou Satã. Porque tem tantos jovens que copiam, que crescem no heavy metal, que crescem no hard rock, que crescem em tantas esferas da arte, da musicalidade, que apenas copiam. Então, eu fui no show há um mês atrás, lá em New Jersey, e eu fiquei assim, todo o palco, né? Eu fiquei assim, assombrada, porque todo o palco, ele era em 12D, então a gente tinha um sensorial ativado ali, e a presença de demônios no palco era altamente assustadora, né? Tinha uma hora que um aproximou de mim assim, que eu fiquei, uau, que doideira, né? Que é o holograma, que doideira é que é isso tudo. Eu não estou fazendo uma crítica, uma análise do show, mas teve pessoas que gostaram muito. Eu, por exemplo, fiquei um pouco assustada, né? Eu falei, que isso, a gente tá vivendo na pele. Mas eu tenho uma vasta experiência em demonologia, inclusive em práticas de exorcismo, e de outras questões que ao longo da série eu vou estar compartilhando com vocês. Então a gente sabe que essas manifestações, elas acontecem em cunho psíquico, mas também a paranormalidade, ela é acessível, né? Eu tive a oportunidade de estudar com pessoas que foram amigos diretos do Padre Quevedo, que é o Mark Dovell, que foi meu tutor na filosofia, né? Meu mestrado eu devo a ele. E aí a gente teve muitos e muitos momentos, nós tivemos, né? Tivemos muitas e muitas horas conversando sobre isso, né? E a máxima da filosofia desta área é que existe muito mais coisa entre o céu e a filosofia que a gente pode compreender. Mas isso aí é assunto para um outro momento. Então a gente sabe que Madonna, ela tem, através da sua crenças estruturantes aí, um lugar de abandono. E ela assumiu um protagonismo ao invés de, né, de tornar uma pessoa dependente, submissa, amedrontada, cativa. Ela se tornou dona, ela assumiu as rédeas da sua vida e ela passa a usar de tudo aquilo que lhe causa medo, dano, como lugar de provocação. Então, para esses artistas, o lugar do bem, do mal, do certo, né, e do errado, ele não faz muito sentido, não. Isso é moral, muitas vezes é a moral humana e também a moral religiosa, né, mais fundamentalista. Então a gente tem que entender que também, para um ocultista, para, né, um místico ou para outras pessoas do ateísmo, do agnosticismo também, a dualidade bem e mal não faz sentido nenhum. E a ideia, né, que os primeiros judeus tiveram sobre Deus e o diabo é muito diferente do que foi montado a partir da Idade Média, né, na crença de demonologia, angelologia e tantas outras ias da vida. Então a gente sabe que quando o Império Romano, ele assume o cristianismo por uma estratégia política, né, uma estratégia de guerra, ele vai unificar as crenças dos judeus, que haviam absorvido algumas coisas do judaísmo. Eu tô falando dos cristãos originários, daqueles cristãos que foram, né, catequizados, que foram, né, discipulados pelos apóstolos de Cristo, lembra disso? Então, depois que Jesus morreu, os discípulos viraram apóstolos, eles foram espalhados ali pela Ásia, espalhados por parte da Europa e também do Oriente, e eles levaram os ensinamentos de Cristo. Alguns incorporaram aí suas práticas, suas crenças locais, e muitos deles, como Pedro e Tiago, também deram continuidade a algumas crenças do Concílio de Jerusalém, que é chamado Primeiro Concílio, mas na verdade está ali no livro de Atos, né, lá nos Evangelhos, né, o próximo vem é o livro de Atos, e lá tem toda a narrativa da igreja originária cristã, os aspectos dela. Se você fizer uma leitura, ainda que não minuciosa, mas uma leitura prática, objetiva, você vai perceber que não tem nada a ver com o cristianismo da atualidade. Então, quando eu falar cristianismo originário aqui, eu tô falando dos cristãos primitivos dessa primeira era, antes deles serem afetados pelo paganismo romano. Vai haver um sincretismo aí, Constantino vai sincretizar a igreja. Então, práticas pagãs vão ser inseridas nos ensinamentos dos apóstolos, vai se perder, então, aquela pureza do ensinamento oral que Cristo deixou. Então, por exemplo, lá na Grécia, a adoração, a Grécia Antiga, antes de Cristo, era politeísta, né? A Grécia tinha vários deuses, tinha suas mitologias. A mitologia confundia-se até mesmo com a prática diária. Eles acreditavam
que o céu influenciava a terra influenciava o céu. Então, na mitologia grega tá cheio de antropomorfismo, né? Da ideia de Deus como humano e com os sentimentos humanos, com as práticas humanas. Por isso aquela bacanal, aquela confusão. E a palavra bacanal, ela vai ser originária, né? Pelos romanos, é uma palavra romana, bacanais, bacanalias. Porque Baco, ele é o representante romano do Dionísio. Então, naquele politeísmo grego, eles tinham dois grandes deuses. Era o Apolo, que era o deus da guerra, né? O deus sério, formal, da política, venerado. Inclusive, Platão falava, né, que o culto a Apolo era o culto verdadeiro, o culto a Dionísio era o culto satânico. Por quê? Porque o Dionísio, ele era representado, inclusive, de uma forma de androginia. Parte dele era macho e fêmea, né? Andrógeno. E a cabeça era a cabeça de bote. E todo o culto que era dado, inclusive o templo de Delfos, né, que foi famoso no mundo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era um local também de devoção a Dionísio. Ele era regado de vinho e de alguns estimulantes, de algumas drogas que eram orais, né? E através de fumaça, de enxofre, e as pessoas ficavam ali em êxtase. E algumas vezes eram feitas as festas a Dionísio, que era regada por vinho. E as pessoas ali viviam, depois de embriagadas, né, drogadas, elas começavam a apelar por aquilo que é mais primitivo no ser humano, que é o instinto sexual, né? O instinto sexual, ele é altamente primitivo, né? Que é o instinto de procriação. A ideia de usarmos a sexualidade de forma erótica, né? E os nossos afetos, a paixão, o amor, ela foi construída antropologicamente, é muito nova essa ideia, né? Existem vários filmes aí que mostram, né? Eu tô querendo lembrar o nome de um aqui que eu vi na época da graduação de psicologia, mas eu acho que é a criação do fogo. Eu não me lembro direitinho, depois eu vou botar embaixo ali para vocês na descrição do vídeo. Mas ele mostra direitinho que na evolução, nos aspectos evolutivos, o homem, né, o primeiro modelo ali, vamos pensar no Homo sapiens sapiens, ele ainda não tinha aquela coisa de eu gostei dela porque ela é assim, eu gostei dele porque ele é assado. Não, era instintivamente copulado para perpetuação da espécie. Então a ideia dos afetos, do romance, vai vir do Renascimento, vai vir, né, da ideia da poética dos cavaleiros, né, e assim vai. No Barroco, então, o Brasil vai apelar aí para todo esse erotismo e sexualidade. Mas antes não era visto, não. Lembra que os romanos só procuravam as mulheres para procriar e nada mais, não servia nem para ser sujeito de direito? Pois é, os gregos faziam a mesma coisa. Mas na hora dos bacanais ou dos rituais dionisíacos, elas podiam se manifestar. Era o único momento na história dos gregos, dos romanos, que as mulheres podiam encher a cara um pouquinho, ficar loucona e se soltar e aproveitar. Só que eu disse pra vocês que havia uma grande rejeição sobre elas, eu não disse? Pois é, isso é verdade. Então algumas delas, elas nem conseguiam se apropriar literalmente deste lugar da prática da sua sexualidade. E no êxtase, elas alegavam ter sido possuída pelo Deus, ter sido possuída. E essas práticas vão repercutir novamente na Idade Média, e inclusive vão influenciar populações cristãs, não só pagãs, mas também judaicas. Então, por exemplo, para os judeus medievais, era preciso, então, quando, né, as crianças eram bem pequenininhas, usar amuletos contra os íncubos e súcubos, para que Lilith não viesse à noite e as condenasse a um juízo por conta, né, da raiva, da revolta que ela tinha com todos os humanos, inclusive principalmente com os judeus. Então eram usados muitos amuletos. Esses amuletos, ao longo do tempo, foram sendo transformados, modelados, e mais tarde alguns deles foram inclusive usados novamente aí para as práticas ocultistas, inclusive ao uso da Cabalá. E não é de admirar que muitos amuletos de Lilith, né, muitos amuletos ocultistas de origens medievais, usados pelos roqueiros, usados pelos pop rock, usados por tantos outros músicos, se repitam. Inclusive aqui comigo, alguns deles aqui para brincar com você, tá? A cruz, ela não é de origem cristã, ela é muito mais anterior aí do que os cristãos se apropriaram dela. Inclusive, ela era símbolo de maldição.
Então, se apenas no século XIII a demonização foi classificada a determinadas práticas, determinados símbolos, determinados instrumentos, e a demonologia foi construída e reforçou a ideia de um dualismo, que Deus tinha um arqui-inimigo, que vem lá do paganismo, a gente vai ver isso no decorrer da nossa série, a gente vai ver que Madonna, como outros artistas, se apropriarão deste lugar, fazendo de todo esse simbolismo oculto, hermético, fechado e também demoníaco, passasse a ser o grito dos guetos, passasse a ser o lugar de liberdade, o lugar de manifestação. Então, as manifestações de liberdade artística, lembra que as mulheres não sabiam nem ler, nem podiam ler e escrever. As que aprendiam isso escondido. E algumas delas, lembra da Joana d'Arc? Tinham que se vestir como homem, se portar como homem para poder ser aceita e conseguir participar de alguma coisa nessa vida. Então, o direito das mulheres é uma conquista recente, ainda tem muita luta para se seguir. Mas em 1966, um homem chamado Anton LaVey, ele vai criar a primeira igreja de Satanás. Ele vai inverter, né, a missa. Ele vai pegar tudo que era o catolicismo e que, né, na Idade Média foi colocado ali como práticas ocultistas, e ele vai estabelecer como culto. Antecedente de Anton LaVey foi Crowley. Crowley, ele era chamado também da besta 666 do século XX. Eu vou passar isso tudo para vocês aí, vou contar algumas experiências que eu tive com o satanismo, do meu envolvimento com o satanismo, num dos braços dele, tá? Que ele nunca foi satanista de prática, mas eu venho de uma família, como eu falei, oriunda de uma mística, oriunda de algumas práticas ocultistas e que vai influenciar algumas gerações, inclusive a minha. Mas isso é tema de outro vídeo. Então, eu já falei também para vocês que os satanistas, eles representam aí, aqui nos Estados Unidos, a ideologia de que precisamos ser aceitos por sermos diferentes. Então, as diferenças acabam sendo conquistadas por esses apóstolos discípulos do satanismo. A Bíblia Satânica, composta por LaVey, né, publicada pela primeira vez em 1966, a data é cabalística, né, porque a gente tem o 9, né, e o 66, o 9 simbolizando o poder, e o 66 o símbolo do homem dual. Então, eu tenho um 666, sendo que o poder para que o homem dual, ele se fortaleça na terra e também no céu. Tem mais que isso, tá? Mas por hora eu vou introduzir falando só um pouquinho dessa simbólica. E aí, o primeiro versículo, né, dos 9 dogmas satânicos da Bíblia, né, da Bíblia satânica faça o que quiseres e serás lei. Lembrou da música do Raul Seixas? Pois é, Raul, da onde que vem o ocultismo, né, do Raul Seixas, que Paulo Coelho mais tarde vai se apropriar, né, e vai aí escrever as suas práticas que ele vai chamar de alquimia. É tudo magia. Magia do ser, magia da vida e também, para muitos, lugar de terror, lugar de susto. Então, como defensora dos fracos e oprimidos, a Madonna vai se apropriar aí, né? Observe o nome dela, esse lugar, né? Quando ela veste, por exemplo, aquela indumentária, né? Simbolizando a deusa, né? A Maria, simbolizando a rainha, né, dos homens, a Virgem Maria, que o Leonardo vai, inclusive, fazer uma crítica, né, vai falar, né, do absurdo, como algum católico ele vai criticar. Não é novidade para ninguém que a Madonna já foi excomungada 3 vezes da Igreja Católica, mas continua ali, se apropriando deste lugar, dessa revolta, dessa revelia dela, né, como muitos do rock fazem. Como eu disse, a maioria dos shows que eu frequento, que eu vou, eu participo, todos eles estão recheados de símbolo ocultista, mas algum deles nem sequer sabe o que eles estão colocando ali. É mais para chamar a atenção. Agora, existe sim, existem pessoas que confessam literalmente a Satanás, e agora o movimento luciferiano nem sempre é satanista. Tem isso também, tá? Eu vou trazer para vocês verem. Mas não ficam confusos, não, porque essa luta pelos fracos e oprimidos não necessariamente precisa acontecer fazendo uso do ocultismo. Ela pode acontecer de outras formas, como a gente tem aí grandes movimentos sociais lutando aí pelos valores de cada uma dessas pessoas. Então, esse exemplo de Madonna vai repercutir na arte, e ela, quando assume essa figura, a palavra Madonna, né, em italiano vai ser literalmente a mãe, né, a mãe suprema, e quando ela coloca ali, ela tá fazendo jus à ideia, ao imago que ela tem de ser essa mulher superior, de ser essa representante das mulheres, de ser essa mulher de dores que assume a dor, né, e se configura aí como a protetora de outras mulheres. Afinal de contas, é por isso que ela recebe o nome de Rainha do Pop. Mas
Quem é Satã, Cris? Quem é Satã? Olha, gente, ele realmente existe, né? Podemos acessá-lo? Esses pactos de alianças que são feitas, né? Que aparecem nos filmes, que aparecem aí nas tantas histórias, romances e não romances. Isso é possível? Muito bem. Eu vou estar, então, né, a partir dos próximos vídeos, tentando, me esforçando a dividir com vocês um pouquinho dessa experiência com o ocultismo. Eu vou falar dos aspectos filosóficos, psicológicos, e nós vamos trabalhar uma temática muito vasta. E é muito legal, é muito importante que você participe. Se você quiser dividir sua experiência ali nas descrições, nos comentários, me procurar, para que a gente consiga divulgar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero tentar responder algumas perguntas para aqueles que foram meus discípulos, né, que foram meus alunos, que foram meus orientandos na época da teologia, e para aqueles também que, né, me seguem aí ao longo da minha jornada existencial como, né, como não só como teóloga, mas também como psicóloga e como pretensora da filosofia. Então, fica comigo, inscreva no nosso canal, dá um clique ali no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. Então esse é o vídeo introdutório, coloquei a Madonna aqui como nossa protagonista, né? Brinquei com vocês, mas de forma gradual eu vou estar introduzindo para vocês a história do satanismo, tá bom? Então, na nossa temática da nossa série Desbravando o Ocultismo pelas Culturas, é apenas uma pincelada para um papo sério que eu vou ter com vocês daqui para frente. Isso vai nos ajudar a desmascarar também muitos charlatães e oportunistas que se apropriam desse lugar de mistério, de medo, para nos controlar. Fica comigo? Eu.